Você precisa perceber que os céus contam com você vivendo este propósito. Por isso que essa série de fortalecimento, ela foi criada. Foi para te fortalecer contra os ataques do desânimo, da tentativa de te fazer desistir deste dia, deste momento. Nós fomos levantados para este momento. Por isso, preste atenção no que Deus vai falar com você neste vídeo. Pegue para você estas bênçãos, fortaleça o propósito dentro de você e vá, porque a palavra é essa, ide e nós vamos. Que Deus abençoe você e vamos para o vídeo. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Uma saudação especial ao pastor Ademir, aí da igreja, o supervisor da igreja aí no estado do Piauí, e também uma saudação especial ao nosso coordenador aí de célula estadual, pastor Marcos, que tão gentilmente me convidou para trazer uma palavra para vocês. Eu fico muito feliz, muito grato a Deus e deixo aqui também um abraço do pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, e também do pastor Toninho, pastora Lourdes, nosso presidente aqui do estado de São Paulo, e todo o nosso conselho de estado. Prazer estar falando com você que é líder de célula, você que é líder, supervisor, coordenador, você que é um coordenador regional de células, enfim, eu quero poder abençoar a sua vida com uma palavra aqui e que Deus possa manifestar a graça dele sobre cada um de nós. E parabenizar já o pastor Marcos pela iniciativa desse canal do YouTube aí, que eu já me inscrevi e que seja uma ferramenta poderosa, não somente para o estado do Piauí, mas também para todo o Brasil, tá bom? Deus abençoe. E eu queria falar hoje para vocês a respeito de um tema que vocês já certamente conhecem, já pregaram, já ouviram, né? Que é Lucas capítulo 15, no versículo 25 até o 32. Nós, aqui no capítulo 15, a gente vê as parábolas, né? Jesus contando uma sequência de parábolas. Ele começa dizendo da parábola da ovelha perdida, né? Que o pastor tinha 100 ovelhas e quando foi contar estava faltando uma e ele foi atrás daquela uma e a encontrou naquela situação toda, colocou em seus ombros e trouxe ela de volta. Depois ele conta uma outra parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Olha só, ali nós vemos o pastor com 100 ovelhas, perdeu um. Ele tinha 100%, perdeu uma ovelha, perdeu 1%. Agora nós vemos a parábola das dracmas. Aquela mulher tinha 10, perdeu uma, então ela perdeu 10%. As perdas vão aumentando. Aí quando ela diligentemente varre a casa, pega a lâmpada, a luz, a candeia, varre, aquela coisa toda, ela acha, ela chama as suas amigas, faz uma festa, como também aquele pastor fez uma festa pela ovelha perdida que foi achada. Mas você vai vendo que as perdas vão aumentando a porcentagem, né? Uma ovelha, 1%. Uma dracma, 10%. E depois ele vem com a parábola do filho pródigo de um pai que tinha 2 e um foi e partiu para uma terra longínqua. Então a perda agora foi de 50%. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui é que se nós não tomarmos cuidado, né? Com aquilo que nós ganhamos ou com aqueles que nós ganhamos para o reino de Deus, as perdas elas começam pequenas e vão gradativamente aumentando. Principalmente agora, nessa pandemia, onde nós estamos vendo as pessoas que tiveram que ficar em casa pelas comorbidades, né, pessoas idosas, e muitas pessoas, isso em todas as igrejas, não é só a igreja quadrangular, mas todas as igrejas, muitas pessoas esfriaram na fé. Porque, é claro, ficaram cheias de medo, de dúvidas, pessoas com depressão. Nunca se viu falar tanto em pessoas com problemas de ordem psíquica, né, ou psicossomáticas, pessoas que adquiriram doenças por conta de enfermidades que começaram nas suas emoções. Minha esposa é psicóloga, eu que o diga, porque ela trabalha de segunda a sábado atendendo
na clínica dela, dezenas e centenas de pessoas que durante essa pandemia perderam emprego, perderam familiares, que é a maior perda que pode acontecer na vida de um ser humano. Agora, falando em perda, veja só, o filho pródigo, todos nós já sabemos que aquele moço, né, era um esbanjador, pródigo porque ele era esbanjador, e um dia ele chega para o pai e diz: pai, dá a minha parte da minha herança porque eu quero ir embora, quero tocar minha vida, quero conhecer novas experiências. E o pai lhe deu o que lhe cabia e ele partiu para uma terra distante, lá perdeu tudo, viveu uma vida dissoluta e veio uma grande fome e aconteceu que aquele moço se viu num estado deplorável, com fome, sem ter o que fazer, arrumou um trabalho para cuidar de porcos, vendo os porcos se alimentarem, ele sentiu vontade de comer o que os porcos comiam. E naquela hora ele se lembrou da casa do pai. E eu sempre preguei, e eu até acredito que alguns de vocês também, de nós, já pregamos também em cima desse contexto, de que o que fez aquele moço voltar para casa foi porque ele perdeu tudo, foi porque ele estava com fome e na casa do pai tinha gente que comia pão, os empregados comiam pão, tinha uma cama para dormir, ele estava lá naquela situação. Mas eu acredito numa outra perspectiva de que aquele filho, ele voltou para casa, na verdade, porque ele sabia que na casa do pai havia um ambiente de amor, havia um ambiente de perdão, ele sabia que havia um ambiente de festa, né? Que havia festa, alegria, e ele se lembrou disso. Então o que fez o filho voltar para casa não foi a comida dos porcos, mas foi o ambiente que ele tinha certeza que existia na casa do pai. Então quando ele põe a mão, cai em si, pequei contra Deus, pequei contra meu pai, e que ele faz aquela volta para casa, a Bíblia diz que o pai estava esperando ele. Então veja que realmente o ambiente daquela casa, né, o pai daquela casa era um pai muito amoroso, que estava todos os dias esperando pela volta do filho. E quando viu o filho, correu ao encontro dele, lançou o seu pescoço e o abraçou e o beijou. Fez uma grande festa, foi aquela coisa maravilhosa, põe anel no dedo dele, troca a roupa dele, coloca sandália no pé dele, tudo isso aí nós já sabemos, já pregamos. E eu estou falando para você que é líder de célula, porque isso tem tudo a ver com célula. Por quê? Porque quantas pessoas que estão perdidas por conta dessa pandemia, e muitas vezes nós deixamos ou nós perdemos a conexão com essas pessoas, porque nós não estamos mais fazendo célula, porque agora não podemos mais ter esse contato social, tem que ter o distanciamento, essa coisa toda. Mas nós temos o quê? As redes sociais, as plataformas que nós podemos trabalhar para manter a chama acesa, a unidade da igreja, as células funcionando através das plataformas, dos aplicativos, enfim, nós podemos e nos reinventamos nessa pandemia. Essa pandemia também trouxe grandes desafios para nós. Agora, voltando lá para a parábola, a Bíblia diz, e é isso que eu quero aqui trazer uma perspectiva diferente para vocês dentro desse texto, que havia ali dois filhos, o filho mais moço e o filho mais velho. Quando a gente fala de filho mais velho, de irmão mais velho, você vê a figura do protetor, daquele que se coloca, né, como uma figura de um segundo pai, né, para cuidar da família, dos irmãos, enfim, aquela coisa toda. Mas é interessante que esse filho aqui, olha só o que diz o texto aqui, ó. Fala que o irmão, fala sobre o irmão do filho pródigo. Ele aponta o terrível perigo. Esse texto aqui que eu acabei de falar para vocês de Lucas 15, do versículo 25 ao 32, aponta para um terrível perigo de nós estarmos na casa do Pai ou dentro da igreja, né? Obedecendo às leis, né? Enfim, aquela coisa toda, cumprindo os nossos deveres, né? Eu vou abrir uma célula, isso, aquilo, e de repente, sem se enveredar pelos antros dos pecados, enfim, e ainda assim, estando na casa do Pai,
muitas vezes nós estamos como aquele filho pródigo, perdido. O irmão mais velho que não saiu de casa, estava dentro de casa, ele estava dentro de casa, perdido. Então nós podemos chegar a algumas conclusões e algumas razões pelas quais a gente entende que aquele filho mais velho que ficou em casa, ele estava tão perdido ou mais perdido ainda do que o seu próprio irmão mais novo. E aí eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos olhar para dentro de nós, fazer uma introspectiva, olhar para dentro de nós. Como diz a ceia, né? Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Não olhando para os que estão de fora, mas olhando e analisando o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Qual tem sido a nossa postura hoje, como líderes de célula dentro da igreja? Como a do filho pródigo ou como a do filho mais velho, que mesmo estando dentro de casa, ele estava tão perdido ou mais perdido do que o seu próprio irmão mais novo. E a prova é que, mesmo ele vivendo dentro da casa do pai, ou mesmo nós estando dentro da igreja, querido, nós corremos um sério risco de repente, acharmos que estamos indo bem, quando na verdade estamos indo de mal a pior. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que aquele que ganha alma, sábio é. E a Bíblia também diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Veja, é simples, Jesus disse, não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que você vá e para que você dê fruto e o seu fruto permaneça. Então, a importância de nós darmos frutos e os frutos permanecerem. Quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo exatamente aquilo pelo qual Jesus nos chamou, para irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Quando ele sopra sobre os seus discípulos, dizendo, receba o Espírito Santo, essa foi a terceira das três ações que Jesus fez. A primeira, ele entrou dentro da casa, estando todos lá dentro, com as portas fechadas, e diz, paz seja convosco. Vocês precisam de paz. Depois ele diz, da mesma maneira que o Pai me enviou, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu também envio vocês. E então ele sopra e diz, receba o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer ou cumprir aquilo pelo qual Jesus também nos mandou ir, que é pregar o Evangelho a todas as pessoas. Agora veja, aquele filho mais velho estava perdido, né? E a prova é que ele estava dentro de casa e ele disse assim para o pai, primeira razão, ele disse assim, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então veja só, ele vem vindo do campo, né? Enfim, e ele vê aquela barulho de festa e ele pergunta para um dos empregados, o que está acontecendo aí? E alguém diz, olha, o seu irmão estava perdido, foi achado, estava morto, reviveu, e o seu pai está dando uma grande festa hoje, deu folga para todo mundo, para nós celebrarmos pela volta do teu irmão. E ele ficou irritado e não quis entrar dentro de casa. E aí o pai teve que sair para fora para conversar com ele. Ele chega para o pai e diz, escuta, quanto tempo eu sirvo você, eu estou contigo aqui há tantos anos, nunca transgredi uma palavra, uma ordem sua, e o senhor nunca me deu um cabrito. Então veja, muitas vezes somos nós, estamos dentro da igreja, fazendo as coisas com uma motivação errada, né? A nossa motivação, estamos fazendo algumas coisas certas, eu vou até abrir uma célula, né? Porque se eu não abrir, o meu pastor, o meu coordenador de estado vai brigar. Quer dizer, deixou de ser paixão para ser obrigação. Então nós não abrimos uma célula por obrigação, nós abrimos por paixão em ver as pessoas serem restauradas, por poder fazer festa
por aqueles que se perdem e são encontrados novamente. Mas aquele filho mais velho, ele se recusou a entrar dentro de casa, porque primeiro ele se achava bom demais, né? E injustiçado pelo pai. Queridos, veja, nós não podemos ter medo de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Segunda coisa ele vivia dentro da casa do pai ou dentro da igreja, mas estava com o coração cheio de amargura. Olha só, respondeu ao seu pai: há tantos anos estou te servindo, jamais me deu alguma coisa, né, um cabrito sequer para alegar. Agora vindo, porém, esse teu filho, ele nem chamou de irmão, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. O filho mais velho fica irritado com a misericórdia do pai para com aquele filho que viveu aquela vida dissoluta. Veja, esse é o problema, muitas vezes, daqueles cristãos que estão há mais tempo dentro da igreja, dos irmãos mais velhos dentro da igreja, que deveriam proteger os mais novos e às vezes ficam enciumados, né? Quando vê o pai tratando, abençoando, cuidando da vida do filho mais novo. Então, queridos, que nós possamos refletir sobre isso, que não haja ódio no nosso coração, que não haja esse sentimento, mas que haja o mesmo sentimento de amor e misericórdia de Jesus em nossos corações, pelas almas que estão se perdendo. Veja, há um grande desafio de nós, vamos entrar agora aí num jejum, em uma oração, uma campanha de oração, de jejum, pelo nosso país, orando pelo nosso Brasil, né? Para quê? Para que Deus tenha misericórdia, para que Deus possa salvar a nossa nação. Como Deus vai fazer isso? Como ouvirão se não há quem pregue? Eu e você somos a boca de Deus. Aonde nós estamos, aonde você está, você é a boca de Deus aí para levar o Evangelho, a palavra de Deus, a palavra de misericórdia, de amor, para tantos filhos que estão perdidos, mas que serão achados. E mais do que serem achados, precisamos festejar com eles por aquilo que o Pai já fez, né? Porque a Bíblia diz que pela graça somos salvos, e não vem de nós, né? Vem de Deus, não vem das nossas obras, é pela graça mesmo. E é isso que nós temos que entender. Terceira coisa, ele estava dentro da casa do pai, mas vivia solitário, sozinho. E quando tem uma festa, ele vem de ir para a festa, não vou entrar. Então, essa não pode ser a nossa atitude. Nós temos que celebrar, nós temos que estar junto, festejar. Quando alguém se arrepende, a Bíblia diz que é uma festa no céu, que nós também possamos aprender isso. Quarta coisa, ele vive dentro da casa do pai, mas não se sente dono daquilo que é do pai. O Senhor nunca me deu um cabrito, mas o pai disse, o cabrito sempre esteve aqui, ele sempre foi seu. Pessoas que muitas vezes é negacionista, ela nega, né? Ela fica na negativa, ela fica querendo ser bajulada, querendo ser paparicada. Querido, viva intensamente tudo que Deus tem para você. Tudo que Jesus conquistou na cruz é seu direito. E para encerrar aqui, eu quero dizer para você o seguinte: o mesmo pai que saiu para abraçar o filho pródigo, arrependido, sai também para reconciliar aquele filho revoltado. A única diferença é que o filho que voltou para casa permaneceu dentro de casa e o filho mais velho não quis entrar dentro de casa. Que tipo de filho você tem sido? Que tipo de líder você tem sido? Que Deus o abençoe e eu espero que essa palavra tenha falado poderosamente com você em todo o estado. Um beijo no teu coração. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fica aí o nosso abraço a todos vocês aí do Piauí. Um beijo no coração. Rompendo em oração. É o que esse livro vai trabalhar na sua vida e na sua liderança. Esses 21 dias você pode fazer com seus líderes, com o seu núcleo de célula, com a sua equipe, para fortalecer a intimidade com Deus. Jesus mandou os discípulos aguardarem o revestimento do alto, mesmo depois de ter toda a teoria. O melhor professor, o Espírito Santo, era o que faria a diferença. Por isso é importante
você está nessa série conosco e está em casa, orando e buscando mais intimidade com Deus. Então, se você quer adquirir esse livro, aí na descrição vai ter como você chegar e fazer o seu pedido. Então, vamos para cima e que Deus abençoe a sua vida.